Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje é o repertório sociocultural. A gente vai entender um pouquinho sobre o que é o repertório sociocultural, como é que o Enem encara o repertório sociocultural e o que a gente precisa fazer para identificar repertórios socioculturais. Então, como vocês já perceberam, aqui no Historizando, cada vez mais a gente está falando de redação, porque a minha intenção é ajudar sempre a vocês e por isso eu já trouxe algumas convidadas, como por exemplo a Gabi, no último vídeo que eu vou deixar linkado aqui para vocês. E eu vou fazer mais vídeos, quero fazer aí uma coletânea de repertórios para vocês, mas antes da gente de fato aí pensar em qual repertório é bom para qual situação, a gente precisa entender o que é o repertório sociocultural. Então, essa vai ser mais uma aula introdutória para a gente continuar a discussão depois. Combinado? Vamos começar com o conceito, né? O que é de fato o repertório sociocultural? É um conhecimento construído a partir das experiências, dos aprendizados, das suas vivências, das suas leituras, do que você assiste, do que você conhece, do que você observa, até mesmo das suas viagens. Então, repertório sociocultural é tudo isso que a gente acumula durante a nossa vida, que tem a ver com o conhecimento, que tem a ver com a educação aí, com o saber, com o entender, com compreender as coisas. Então, repertório sociocultural, na verdade, é algo muito amplo e você vai ter um repertório diferente do que eu vou ter, porque ao longo da minha vida eu vivi coisas que provavelmente você não viveu e vice-versa, ou eu li coisas que você provavelmente não leu, ou eu tive aulas, professores e professoras diferentes do que você teve. Por isso, o repertório sociocultural é algo bastante variável de pessoa para pessoa. Mas o que a gente precisa entender é que no Enem você vai precisar usar esse seu repertório para relacionar então o conhecimento que você tem, o conhecimento que você entende, aquilo que você compreende de mundo com o tema da redação, com aquilo ali que é dado para você no dia da prova. Por isso, o repertório vai ser uma parte importante, porém não única da sua redação. Eu vejo, como eu disse no vídeo que eu fiz com a Gabi, muita gente muito preocupada em decorar repertório, em ficar aí vendo várias coisas sobre repertório, mas na verdade o repertório é um pedaço e não o todo da sua redação. Mas aqui a gente vai entender que pedaço é esse, para que ele serve, como é que ele funciona, o que é de fato um repertório, o que não é repertório na redação. Então, vamos lá. Há quatro fatos importantes que eu trouxe para vocês sobre o repertório sociocultural. O primeiro fato é que ele faz parte da competência 2. Porém, ele não é a competência 2 como um todo. Para quem não viu o vídeo sobre competências da redação, eu vou deixar linkado, como eu disse, nos cards para vocês. Acho importantíssimo vocês entenderem todas as 5 competências e lá a gente explica as 5 competências, eu e a Gabi a gente explica elas, a gente explica exemplos, a gente explica a pontuação de cada uma delas, a gente explica quais são as falhas mais graves, quais são os principais erros cometidos e quais, então por isso qual a gente tem que estudar mais, ficar mais atento ou mais atenta. Então, veja o vídeo se você ainda não viu. Sobre a competência 2, existem alguns pontos importantes, o repertório é um desses pontos, mas não é o todo. E se você não coloca nenhum repertório sociocultural na sua redação, e aí de novo eu vou mostrar para vocês o que é o que não é repertório, que muitas vezes você acha que é repertório, mas não é. Se você não coloca 80 pontos a menos. E olha, 80 pontos a menos na redação, ainda mais por uma coisa que não é tão complexa assim, que é o repertório sociocultural, não é algo legal de se perder. Então, vamos estudar junto aí para a gente não perder esses pontos. Frase decorada. Sobre as frases decoradas. É uma garantia que se você coloca uma frase lá, você vai tirar total nessa competência de repertório? Não, não é uma garantia. Porque se você joga a frase lá e não tem nenhuma conexão com o seu texto, provavelmente você não vai tirar
o total com relação ao repertório sociocultural. Por isso que eu, Tati, quero te convencer aqui que não adianta ficar decorando. O importante é a gente compreender aí, é ter essa visão de mundo, como eu falei para vocês, é a gente entender o que é de fato o repertório sociocultural para a gente tirar uma boa nota. E não sair decorando frase ou tipo assim, essa frase aqui desse filósofo serve para todos os temas, gente. Não faz isso com vocês. Vamos usar a redação ao nosso favor, e ao nosso favor não significa ficar decorando as coisas, né? Porque é muito chato decorar. Eu não sei vocês, mas eu detesto ficar decorando coisa. Terceiro fato. Ouvi dizer que, como assim? Citar as fontes, a origem desse repertório é essencial. Então, por exemplo, uma série, que série é essa, né? A série tal, ou então você pode até colocar da Netflix, por exemplo, ou colocar o filme tal, enfim, mas você tem que citar o que é, de onde vem isso para esse repertório fazer sentido. Ou, por exemplo, a ideia do filósofo tal, entende? Então, ouvir dizer não vale, tá? Para repertório sociocultural eu vou explicar um pouco mais sobre isso. E, como eu disse, Netflix conta. Olha que maravilha. Então, séries, documentários, filmes, desenho, gente, conta. Você quer citar um desenho animado? Você pode citar. Eu, por exemplo, amo Irmão do Jorel. Se faz sentido eu citar Irmão do Jorel, por exemplo, a redação é sobre nostalgia. Irmão do Jorel é um desenho que fala muito da infância de quem viveu na década de 90. Eu acho que é por isso que eu gosto. Então, eu posso falar, olha, tal como o Irmão do Jorel, um desenho nostálgico que demonstra a infância da década de 90, é um repertório sociocultural. Eu vou ter grandes chances de tirar total na competência 2, entende? Então, assim, vamos usar tudo isso a nosso favor e não vamos aí ficar enquadrando as coisas. Repertório é só história ou é só frase de filósofo, o resto não conta. Não, a gente tem um amplo campo aí para explorar e é por isso que a gente pode ficar mais tranquilo, mais tranquila, porque quanto mais possibilidades a gente tem, menos a gente precisa se enrijecer e ficar engessado em uma coisa só, ok? E aí chegou a parte para mim mais importante desse vídeo, é entender o que é um repertório e o que é um exemplo. Todo o repertório sociocultural que você cita pode ser usado como um exemplo, mas ele não é só um exemplo, ele pode também ser um contraste, uma comprovação, uma explicação que você vai dar, uma comparação que você vai fazer, uma fundamentação de um argumento seu. Então, o repertório ele vai servir aí para inúmeras coisas, inclusive para exemplo. Porém, nem todo exemplo que você dá é válido como repertório sociocultural. Vai valer o ponto de repertório, pode valer para outras coisas, né? Porque a gente sabe aí, como vocês viram no vídeo sobre as competências, que exemplo vai servir para outras coisas, não só para questão de repertório. Mas o ponto de repertório, alguns exemplos não vai contar. Como assim? Um caso pessoal ou um caso desconhecido que você colocar lá, ou um caso sem fundamentação e sem a fonte, como eu disse para vocês no slide anterior, ou dados dos textos motivadores. Tati, não pode usar de jeito nenhum dado do texto motivador? Não é isso. Você pode sim usar. Claro que você não vai copiar o trecho, tá, gente? Mas, por exemplo, digamos que no texto motivador diz que sei lá, 45% das mulheres não gostam de usar azul. Eu tô sendo aleatória. Você pode usar esse dado, 45% das mulheres não podem usar azul. Você não vai copiar literalmente, mas você pode, dentro do texto, colocar esse dado, porque é um dado válido, já que ele já foi citado. Ok? Agora, esse dado não vai contar como repertório sociocultural, porque você não trouxe do seu conhecimento, você não trouxe de fora, você não trouxe algo externo, você trouxe algo do texto, por isso ele vai ser um exemplo e não um repertório. Mas não quer dizer que você não possa usar o texto como exemplo, ok? Só cuidado, como eu disse, não copia texto motivador, isso pode dar problema. Bom, e por último, mas não menos importante, o que é de fato um repertório legitimado? O que de fato que você coloca lá e vai contar como um repertório? É lógico que eu tô puxando a sardinha para o meu lado, né? A história com certeza é um repertório legitimado. E por que é um repertório legitimado? Porque faz parte de uma ampla área do conhecimento. Então você pode citar fatos ou períodos históricos reconhecidos. Por exemplo,
Você pode colocar aí uma questão de comparação do passado com o presente. Inclusive, uma coisa muito importante quando a gente fala de história na redação do Enem é você colocar o fato histórico, o momento histórico, mas sempre trazer para o presente, sempre trazer para o hoje. Por quê? Para o corretor ou corretora entender o que você está fazendo com aquele fato histórico. Porque um fato histórico solto, gente, ele não vale de nada, nem para sua redação, nem para nada. Você precisa aí de uma contextualização, de uma explicação, você precisa mostrar para o corretor aí o que você está querendo usando aquele dado, usando aquele fato. Então a história é muito legal, mas sempre presentificar, sempre trazer para junto do problema. Afinal de contas, você não está ali com um tema proposto, você tem que usar esse fato histórico para combinar com esse tema, senão qual que é o sentido desse seu repertório, não é mesmo? Alguns autores, por exemplo, referência a filósofos, a poetas, a sociólogos, a livros, a peças, a filmes, a séries, a música, teatro, etc, etc, etc. Então você pode utilizar vários autores. Machado de Assis, Kant, tudo isso vocês podem usar. Só que, como eu já disse, é legal a gente entender a ideia do cara. Só uma frase, é igual, vocês adoram essas frases, tipo, o homem é o lobo do homem. Gente, eu não sei se você sabe, mas o Hobbes nem falou essa frase. Essa frase já era uma frase utilizada em que a gente usa como exemplo para citar o Hobbes. E aí vocês jogam lá como Hobbes disse, o homem é o lobo do homem, e não faz nenhuma conexão, nenhuma lógica, nenhum sentido. E, inclusive, essa frase eu acho que não tem sentido para quase nada das redações, né? Ainda mais por ser temas sociais, você vai falar, o homem é o lobo do homem e problemas, né? Porque, tipo assim, você basicamente está falando, ser humano não tem jeito, tá? Então, toma cuidado com isso, com relação a essas. É melhor você pegar a ideia, por exemplo, você quer usar a ideia do estado de natureza. Explica lá, olha, de acordo com Hobbes, o estado de natureza é assim, assim, assim. Por isso, tá, 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 tá. Muito melhor você falar, o Hobbes disse o homem é o lobo do homem. Então, sabe, vamos fazer mais sentido nas nossas redações, na nossa escrita. Afinal de contas, para quem já viu o vídeo anterior, sabe, a redação é a única prova que você pode tirar 1000. Então, vamos tirar um 1000 decente, vamos tirar um 1000 mostrando para os corretores que você está sabendo o que você está falando, que não é abobrinha ou algo decorado ou estruturas aí, um quebra-cabeça que você decorou, uma introdução, decorou. Não, gente, vocês são pessoas inteligentes. Vamos usar a nossa cachola na hora de escrever. Então, vários autores aí. Áreas do conhecimento, como eu disse, a história, né, que eu dei um destaque maior, né, porque será, mas tem sociologia, filosofia, educação, medicina, geografia, enfim, biologia, física, você pode citar física, literatura, enfim, várias áreas. Não só a área, mas os pesquisadores. Então, por exemplo, dentro da filosofia, os filósofos, os sociólogos, né? Por exemplo, o Weber, você pode citar o Weber, o Durkheim, você pode na educação citar o Paulo Freire, na medicina você pode falar até do Drauzio Varela e do vídeo que ele fez no YouTube, por exemplo. Se você quiser falar, olha, o Drauzio Varela é uma figura importante para a saúde no Brasil, pois ele traz aí conhecimento através das redes sociais como o YouTube. Isso já é um repertório sociocultural. Ou então, o Drauzio Varela recomenda na internet lavar as mãos assim, assim, assim por 20 segundos, porque assim o vírus. Entende? Você já está falando do repertório. Algo que vem de fora, que você está usando na sua redação, que tem conexão com a sua redação e que você vai argumentar em cima daquilo. Perfeito. Então, olha quanta coisa a gente pode falar. A gente pode falar de pesquisas, de dados de pesquisas e de pesquisadores. Por exemplo, o Átila, para quem sabe, me segue no Instagram, e se você não me segue, @historizandotátila, tá falando do Átila, @historizandotati. O Átila é um pesquisador, um cientista do canal da Erdologia, que eu admiro bastante, que está fazendo um trabalho sensacional nesse momento de pandemia. Você pode citar o Átila? Claro que você pode citar o Átila, ele é um pesquisador, vai ser considerado um repertório legítimo, entendeu? E por último, mas não menos importante, mídias e personalidades. Então, a grande mídia, falar de um jornal, falar da Globo, falar da Folha de São Paulo, falar da Record, enfim, falar das grandes mídias, né, como elas
tratam, como elas portam as informações que elas trazem. Pode falar de personalidades. Você pode falar da Lady Gaga? Pode falar da Lady Gaga. Se tem relação com o texto, se tem relação com o seu argumento, você pode falar da Lady Gaga, sim. Você pode falar do Chico Bento, da Turma da Mônica, da Magali? Pode, sem problema. Se tem relação, se você consegue fundamentar seu argumento com a Magali, com o Chico Bento, por que não? Você pode, então, usar inúmeros processos. Por isso, eu tô aqui para te tranquilizar, para mostrar para você que a gente pode escrever uma boa redação, a gente pode sim tirar 1000 sem ter que ficar rígido nas estruturas, sem ter que ficar aí o tempo inteiro preocupado em decorebas. A redação não é decoreba. Você precisa entender como funciona a redação do Enem? Sim. Você precisa entender as regras? Claro que sim. Agora, no momento que você entende as regras, no momento em que você entende o que o Enem está procurando, o que o corretor quer de você, não vejo problema algum você ter um toque pessoal seu ali na redação e não algo pronto, copiado que você pega em qualquer lugar. Combinado? Pelo menos esse é o meu ponto de vista, isso é o que eu entendo da redação do Enem. Eu e vários amigos que fazem parte, né, da educação e que fazem parte aí dessa questão de correção, eu sempre trago aqui convidados, convidadas que têm relação aí com essas temáticas. Tem alguma sugestão sobre esse quadro aí de redação que a gente está fazendo no Historizando? Tem alguma sugestão de vídeo ou de tema? Ou você quer que a gente fale alguma coisa mais específica da redação? Quer que eu traga algum outro convidado ou convidada? Tem alguma sugestão de convidado ou convidada? Comenta aqui, quem sabe eu não consigo gravar com mais pessoas aí que falam de redação na internet. Agora, é claro, comenta alguém que seja acessível, né? Porque tem muita gente aí com milhares de seguidores que vai ser mais difícil de alcançar. Ou então, tentem vocês arrumarem essa collab aí para mim, porque é mais complicado. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês sabem muito bem que eu estou à disposição lá no @historizando Tati no Instagram também. Tô por lá. Vamos se conectar, vamos ficar mais próximo. Me segue por lá também. Se inscreve no canal se você não for inscrito ou inscrita. Quero ainda em 2020 alcançar o sonho da plaquinha dos 100 mil e eu conto com a sua ajuda. Muito obrigada pela sua atenção. Um beijo e até a próxima!